floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Adorer Dieu adorar a Deus ne veut pas dire seulement não chanter. quer dizer somente cantar. Adorer Dieu Adorar a Deus vient du plus profond vem do mais de profundo notre de cœur. nossos corações. Dieu ne regarde pas Deus, l'extérieur. ele não olha o Dieu exterior. ne regarde pas ce que tu as fait Deus, ele não olha o que você 5 fez secondes avant de rentrer ici. 5 segundos antes de vir Mais aqui. Dieu regarde Mas o que Deus olha l'intention de ton é a cœur intenção do seu coração, avec le désir com os desejos qui vient que vem du plus profond de do toi. mais profundo de Tu veux você. l'adorer. Você quer adorar, Tu le cherches você o procura de tout ton cœur. de todo o seu C'est coração. cela Dieu E regarde. é isso que Deus Dieu olha. ne juge pas Deus, ele não julga comme les hommes jugent. como os homens julgam. Dieu regarde l'intérieur. Deus, ele olha o seu C'est interior. pour cela la É Bible por dit isso que a Bíblia que fala Dieu n'est pas comme un que homme Deus não é como os pour homens se repentir. para se arrepender. Dieu n'est pas comme un homme Deus, ele não é como pour um ne pas homem faire ce qu'il dit para não fazer o que ele disse que ia qu'il va fazer. faire dans notre Que ele vie. vai fazer em Alors nossas nous vidas. sommes là, Então nós estamos dans la aqui, maison de Dieu. na casa de Deus. Chacun de vous Cada um de vocês est un projet de Dieu. é um projeto de Deus. Chacun de vous Cada um de est un vocês projet de Dieu. é um projeto de Dieu Deus. nous a créés Deus nos criou avec un projet. com um projeto. Il a dit avant Ele même disse antes mesmo que je te forme que eu te formasse et placé e dans colocasse le ventre de ta no ventre mère, de tua je mãe. te connais. Eu já te conheci. Aleluia. Aleluia, glória a Donc, Deus. Então, nous ne sommes pas nés au nós hasard. não nascemos Ce por n'est pas le acaso. hasard. Não foi um que les hommes me acaso que os humanos Ah, podem c'est dizer, une histoire de nuit. isso foi uma história Et de cet uma enfant noite. est né. Então nasceu essa C'est le criança. projet de Dieu. É projeto de Tu Deus. es un projet de Dieu Você é um Dieu a projeto de quelque Deus. chose E Deus tem algo à accomplir a se cumprir dans ta vie. na tua vida. Amen. Amém? Alors adorez Dieu Então adoramos a avec Deus ton corps, com o seu avec corpo, ta vie, com tua avec tes vida, pensées, com teu avec les pensamento, louanges, com teu louvor, les chants. com louvor, com Chantez avec nous cante dans conosco ce moment. neste Si tu momento. ne connais pas les Se paroles, você não conhece as adorez palavras, Dieu en esprit. mas adore Deus em Glorifiez espírito. son nom. Glorifique Dis o seu Seigneur, nome. tu es bon Diga, Senhor, tu és parce que bom, tu me donnes la vie porque tu me dás a vida tous les jours. todos os dias. Amen. Amém? Le groupe de louanges Grupo de louvores va nous guider que vai nos guiar avec des louanges. com louvores. Amen. Amém? Nous saluons l'Église avec la paix du Seigneur. Amen. Amen.
J'ai l'assurance que tu me répondras. Alléluia. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Alléluia, Jésus. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Roi des rois. Alléluia. Il est le roi de moi. Il est le Seigneur de Seigneurs. C'est lui qui a donné sa vie. Alléluia. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel en esprit et en vérité. C'est lui qui a donné sa vie dans la croix de Calvaire pour sauver l'humanité. Alléluia. Adorons-le aujourd'hui. Alléluia. Adorons-le aujourd'hui. Cherchez la face de l'Éternel. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines. Ton nom a écrit mon futur. Ton nom a transformé ma vie. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est capable de transformer. Alléluia. Adorons-le. Adorons-le. Alléluia. Les choses soient bonnes, faites pour l'amour, faites pour l'amour. Il se soigne des amours et d'un d'amour. C'est pour l'amour. Alléluia. Perché la via dolorosa scende voi.
Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus teu amor é estrela da manhã, poder de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Todos se rendem. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus tem Manuel, estrela da manhã, poder de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, teve voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Reçois notre vie aujourd'hui à travers ces louanges, papa. Nous déposons notre vie, Seigneur, entre tes mains en ce moment. Viens, papa. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Vous pouvez vous asseoir. Vocês Non, podem. restez debout, mes frères Não, et só minuto sœurs. de pé, irmãos. Ouvrez votre Bible Abram suas Bíblias avec moi ensemble. junto comigo Selon l'évangile de Matthieu. no Evangelho de Mateus. Amen. Amém? Le chapitre 16, Mateus capítulo 16, à partir du verset 16 à 19. do 16 ao 19. Aleluia, Jesus. Celui qui a trouvé dit Amen. Aqueles que encontraram, diga amém. Celui qui n'a pas trouvé, Aquele que não encontrou, quelqu'un va l'aider à trouver. alguém vai ajudar a encontrar. Amen. Alors j'attends que tout le monde trouve Então eu le espero que chapitre, todos acham, parce que c'est la lecture officielle de porque é a cette leitura culte. oficial do culto. Alléluia. Chapitre 16, 16. versets 16 à 19. Amen. Simon-Pierre lui répondit, E Simão Pedro respondendo, tu es le Messie, tu és o Messias, le Fils de Dieu vivant. o Filho de Deus vivos. Jésus lui dit alors, Jesus disse-lhe, tu es heureux, bem-aventurado és tu, Simon, fils de Jonas, Simão, filho de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. porque tu não revelou a carne C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. e o sangue, mas é meu Pai que está no céu que te revelou. Et moi, E eu je te déclare, te digo, tu es Pierre, tu és Pedro, et sur cette pierre, e sobre esta pedra je bâtirai mon église, eu edificarei a minha igreja, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. a qual nem mesmo a morte não prevalecerá. Je te donnerai le clé du royaume Eu des te cieux. darei a chave do reino dos céus. Tout ce que tu interdiras sur la terre
tudo o que ligarás na terra sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre, tudo que autorizarás sobre a terra sera autorisé aux yeux de Dieu. será autorizado aos olhos de Deus. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. Aujourd'hui, Hoje c'est culte des nations. é o culto das nações. Culte pour les nations. É culto pelas nações. On a l'habitude à dire culte de mission. E geralmente a gente diz culto de missões. C'est quoi une mission? O que é uma missão? Qu'est-ce qu'est une mission? O que é uma missão? Mission. Missão, Si on me donne une mission, se me der uma missão, ça veut dire que j'ai quelque chose à quer dizer accomplir. que eu tenho algo aqui. J'ai quelque chose à Eu faire. tenho algo a fazer. Une mission de pasteur, Uma missão de pastor, une mission d'un homme et d'une femme de Dieu. uma missão do homem e Quand de on uma mulher envoie de quelqu'un Deus. en mission Quando nós enviamos alguém em pour missão l'œuvre de Dieu, para a obra de Deus, c'est quoi sa mission? Qu'est-ce qu'il doit faire? qual é a missão? O que essa pessoa tem que fazer? Il doit parler de Ela l'amour de tem que Jésus-Christ. falar do amor de Jesus Cristo. Il doit prêcher Ela tem que l'évangile pregar o de Evangelho de Jésus-Christ. Jesus Cristo. L'évangile O qui Evangelho donne la vie, que dá a vida. l'évangile qui O transforme, Evangelho que transforma. l'évangile qui O donne la paix. Evangelho que dá paz. C'est cela É isso qu'il doit faire. que ele tem que fazer. Et à travers cette E personne, através desta pessoa, Dieu Deus, va bâtir son ele église. vai fundar a sua À igreja. travers cette personne. Através dessa pessoa. On a l'habitude de dire Nós temos o hábito de que dizer je dois ouvrir des que églises, eu tenho que abrir je dois igreja. faire ceci Eu tenho que fazer et isso faire cela. e fazer Mais en isso. vérité, Mas, na verdade, nous ne sommes personne. nós não somos ninguém. C'est pas nous qui faisons les choses. Não somos nós que C'est fazemos as Dieu coisas. qui fait les choses. Mas é Deus que faz as coisas. Comme Dieu a dit, Como Deus disse. Jésus a dit à Jesus Pierre, falou a Pedro: tu es Pierre, Tu és Pedro, et sur cette pierre, e sobre essa je pedra bâtirai eu fundarei mon église, a minha et que igreja. la mort Que a ne morte pourra rien contre elle. não poderá nada contra ela. Jésus n'a pas dit à Pierre, Jesus ele não falou a Pedro: tu vas bâtir mon église. Tu vais fundar a minha igreja. Não. Ele não. Il a dit, Ele falou sur toi, sobre ti. je veux bâtir mon église. Eu vou fundar a minha Donc c'est igreja. lui qui fait les choses. Então aqueles que fazem as coisas. Ce n'est pas nous. Não é nós. Ce n'est pas le pasteur. Não é o pastor que Ce faz. n'est pas les ouvriers. Não são os Ce n'est pas le obreiros. monde. Não são os Mais membros. c'est Dieu Mas é lui-même Deus Ele mesmo. à travers notre vie, Através de nossas dans le vidas. nom de Jésus. No nome de Jesus Cristo. Jésus, Jesus c'est lui qui a permis é Ele que permitiu que je suis là. que hoje Que esteja vous êtes aqui. là. Que vocês estão Parce aqui. qu'il a donné sa Porque vie Ele deu a sua dans la vida croix de na Calvaire. cruz do Calvário. Amen. Amém? Jésus a choisi les Jesus, 12 Ele apôtres quando escolheu os 12 et apóstolos les a e envoyés. Ele os enviou. Dans le livre de No livro Matthieu, de Mateus, le chapitre no 28, capítulo 28, à partir du verset é 16 a à partir 20, do verso 16 ao 20. quand Jésus allait à la Quando croix, Jesus ele foi à cruz, Jésus avait averti Jesus déjà ele tinha avisado aux disciples aos seus ce discípulos qui allait se o passer, que iria ce acontecer. qu'il devait aller à la O croix. que ele deveria ir à Il cruz. devait souffrir Ele deveria sofrer jusqu'à la mort até a morte pour nous permettre para nos permitir de vivre de vivermos en paix em paz et réconcilier e reconciliarmos avec Dieu. com Deus. Il a annoncé Ele ce anunciou qui va arriver o que iria dans le acontecer futur. no futuro. Amen. Amém? Et quand Jésus est mort, E quando Jesus pereceu, malgré que Jésus ainda que Jesus avait expliqué já tinha aux explicado disciples aos ce discípulos qui allait o que passer, iria qu'il allait, acontecer, qu'il allait ressusciter le que troisième ele jour. iria ressuscitar o terceiro Il y dia. en a des disciples Ainda teve discípulos qui doutent toujours, que duvidaram, qui avaient le doute, que duvidaram, comme Thomas. como Tomás. Thomas est quelqu'un, Tomé era alguém il
devait voir que deveria ver pour croire. para poder crer, Même jusqu'à toucher até ponto de ter que tocar avant de croire. antes de crer. Thomas peut voir, Tomar, ele via, Tomé mais il a via, besoin de toucher mas ele tinha que tocar. pour croire. Por quê? Alors, Então, Jésus, quand Jesus, il a ressuscité, quando ele ressuscitou, le troisième jour, ao terceiro dia, il a dit quelque chose. ele falou algo. Il a dit à ses disciples, Ele falou aos seus il les discípulos, avait dit ele os disse qu'il allait le retrouver que ele ia reencontrá-los en Galilée, na Galileia, dans la montagne nos montes, où il avait choisi onde ele tinha de escolhido le rencontrer de os encontrarem, après sa depois résurrection. que ele tivesse ressuscitado. Les disciples, E os discípulos, ils ont allé. eles foram, Oui, ils ont allé. sim, eles Ils foram, ont obéi. eles Ils ont obedeceram, allé e eles à chegaram, l'endroit eles foram ao lugar où local Jésus avait onde donné Jesus tinha le dado rendez-vous. encontro, Mais mas il y avait ceux qui étaient au milieu, no meio deles qui doutaient. tinham os que duvidavam, Mais pourtant, il allait. e portanto eles Mais il foram, avait le doute. mas eles duvidaram. Est-ce que Jésus, Será que Jesus, il va vraiment ressusciter? será que Jesus iria verdadeiramente ressuscitar? Jusqu'à quand il a vu Jésus, Até que eles viram Jesus, il doute toujours. eles ainda Est-ce duvidavam. que c'est Jésus qui est là? Será que é Jesus que está aí mesmo? Il doute. Eles Dans duvidaram. notre vie chrétienne, E em nossas vidas de ça t'est crentes, arrivé un moment dans ta vie pode acontecer em suas que vidas tu doutes. que você vai duvidar. Tu viens auprès du Seigneur. Você vai vir perto de Deus, Mais en étant là, mas estando ainda aí, tu doutes. você vai duvidar. Est-ce que c'est vraiment Jésus? Será que verdadeiramente é Est-ce Jesus? qu'il va me bénir? Será que Ele vai me Est-ce qu'il va abençoar? transformer ma vie? Será que Ele vai transformar Est-ce minha que je vida? vais recevoir ce que je Será que eu demande? vou receber o que tanto eu peço? Est-ce qu'il est vraiment Será au-dessus de toutes les que Ele choses? está acima de todas as coisas? Mais tu es là, Mas você está aí, mais tu doutes. mas você está duvidando. Jésus, Jesus, il a rencontré les ele disciples encontrou os discípulos à ce moment-là. naquele momento. Qu'est-ce que Jésus a dit? E o que foi que Jesus falou? Le chapitre 28 de Matthieu, No capítulo 28 de le Mateus, verset 16 à 20. do verso 16 ao Il a 20, dit comme ça. ele fala da segunda forma. Les 11 disciples allèrent en Galilée, Os 11 discípulos foram até a Galileia, sur la montagne que Jésus leur avait dessinée. do monte que Jesus tinha os designados. Quand ils le virent, E quando os viram, ils se prosternent eles se prostraram devant lui. diante dele. Mais quelques-uns Mas alguns deles ont eu des doutes. duvidaram. Jésus Jesus s'étant approché, aproximando, leur parlant ainsi. os falou dessa forma: Tout pouvoir m'a été donné todo poder foi me dado dans le ciel nos céus et sur la terre. e sobre a terra. Allez, Vão faites e de toutes les nations des disciples, faça de toda a nação discípulos, le baptisant au batizando nom du Père, em nome do du Pai, Fils do Filho et du e Saint-Esprit. do Espírito Et Santo, enseigne-leur ensinando-os à observer a guardar tout ce que je vous todas as ai coisas prescrit. que eu vos tenho Et mandado. voici, E então, ton frère teu irmão sera avec toi estará com você tous les jours todos os dias, jusqu'à la fin du monde. até o fim do tempo. C'est ça, il a dit à la dernière. É isso que está escrito no último capítulo? Não. Não. Il a dit quoi? Ele falou isso. Et enseigne-leur E ensina à observer a observar tout ce que je vous ai prescrit. tudo o que eu tenho vos prescrito. Et voici, E aí então, je suis avec eu vous estou convosco tous les jours todos os dias, jusqu'à la fin du monde. até o fim do mundo. Lui-même Ele mesmo sera avec nous. estará Non, il conosco. sera non. Il est avec Ele nous. vai estar, Parce não, qu'il ele a está affirmé conosco. ici cette Porque parole, ele confirmou que essa je palavra. suis avec Que eu vous estou com vocês tous les jours todos os dias, jusqu'à la fin até o fim du monde. do mundo. Quand Jésus Quando Jesus a parlé à Pierre, falou a Pedro, Simon Pierre, a Simão Pedro, tu es heureux. você é bendito. Et quand Simon a dit à Jésus, E Simão respondeu, tu es le Messie, tu és o Messias. Jésus l'a dit quoi? Jesus disse o quê? C'est mon Père Meu qui Pai t'a révélé cela. que te revelou isso. Amen. Amém? Beaucoup de fois dans notre vie, Muitas das vezes em nossas vidas, Dieu nous parle.
Deus, ele nos fala. Il nous révèle des choses. Ele nos revela coisas. Mais à cause Mas por causa de la peur do medo que Satan que Satanás introduit dans notre vie, introduz em nossas vidas, on ne répond pas à l'appel de a Dieu. gente não responde À ao plusieurs chamado de Deus. reprises, Muitas vezes, Dieu nous appelle. Deus ele nos chama. Viens, Vem, reviens à moi. volte para mim. Parce que d'où nous venons nous? Porque nós mesmos, À la base, de base, nous venons de Dieu. nós viemos de Deus. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils Os veulent. homens podem dizer o que C'est bem le Big quiserem. Bang, É o Big les Bang, singes, os, ou de tout ce qu'ils peuvent os inventer. macacos, os... Mais le tudo Big, que eles mais le quiserem. Big Bang, Mas o Big Bang, il vient d'où? ele vem da De onde? quoi il est venu? De quem vem? Si l'homme venait de lui, Se um homem viesse dele il mesmo, est venu d'où? ele veio de onde? Il doit venir de quelque part. Ele tem que vir de algum lugar. Amen. Amém? Dieu a créé Deus, le ele ciel criou os céus et la e a terre. terra. Et il a dit quoi? E ele falou o quê? Faisons l'homme à Façamos os notre homens image. a nossa C'est imagem. Dieu qui nous a créés. É Deus que nos On criou. vient de Dieu. Nós viemos de C'est pour Deus. cela il a dit, É por isso que ele fala, avant que antes je te forme que eu te et formasse placé dans le e ventre de ta mère. colocasse no ventre da tua Je te mãe, connais. eu já te conhecia. Amen. Amém? Alors notre vie, Então, nossas vidas c'est un projet de Dieu. é um projeto de Deus. Comme je le dis au Como eu début, já disse no Personne mas ninguém né sur cette terre nascido sobre essa terra sans un projet. não tem um projeto. Le projet de O Dieu, projeto de Deus, chacun de nous cada um de nós a un projet de Dieu tem um projeto pour de être Deus réalisé. para ser Mais realizado. ces projets-là, Mas só que esse projeto, des fois, ils tardent muitas das vezes, ela se à tarda se réaliser. a se realizar. Parce que nous Porque nós faisons que les choses fizemos coisas n'avancent pas que comme as coisas Dieu. não andem como Parce que Deus Dieu quer. n'oblige pas. Porque Deus, ele não obriga. Jésus allait à la croix Jesus, ele foi à cruz et après il a e dit, depois ele falou, vous êtes libres, vocês estão livres. mais je ne vous mets Mas pas eu não coloco em vocês dans l'esclavage. na escravidão. Vous êtes libres Vocês são livres de choisir, de de escolherem, marcher avec de moi andar comigo ou ne pas marcher avec não moi. andar comigo. Vous avez le libre Você arbitre tem o livre árbitro de décider de tomar de d'aller avec Jésus de andar com Jesus ou aller avec Satan. ou ir com Parce Satanás. que si nous n'avons pas Jésus dans notre Se vie, nós não temos Jesus na nossa qui va vida, régner dans notre quem vie? que vai reinar em nós? C'est Satan qui va régner. Satanás que vai reinar. Alors les disciples, Então os discípulos, ils ont eles répondu à l'appel de Jésus. eles responderam ao chamado Ils ont de dit, nous Jesus. voici Eles Seigneur. aqui estamos, Jesus. Nous déposons E nós entregamos notre vie a nossas entre vidas tes mains. entre tuas En mãos. abandonnant Abandonamos notre vie. a nossas Quand vidas. Jésus a appelé les disciples, Quando Jesus chamou os il discípulos, n'a pas fait de réunion. ele não fez uma reunião. Il marchait. Ele andava, Il voit celui-là. ele via uns Il dit, viens avec moi. e dizia, vinde Suis-moi. me Et segue. il le suit. E eles Il voit l'autre. ele via outro, Il dit, suis-moi. ele dizia, me Il le segue. suit. E eles o seguiam. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il savait que c'est Porque le maître. ele sabia que era o mestre. Chacun de nous a un appel de Dieu. Cada um de nós tem um chamado Dans de notre Deus vie. em nossas vidas. Chacun de nous a un appel. Cada um de nós tem um chamado. Peut-être aujourd'hui, Talvez hoje tu n'acceptes pas ton appel. você não aceita o Ou seu tu ne chamado. crois pas à cet appel. Ou talvez você nem creia no Mais seu je te chamado. dis une chose. Mas eu quero te dizer Mon algo. ami, Amigo, tu as un projet de Dieu. você é um projeto. Tu es né Você nasceu avec un projet de com um Dieu projeto de Deus dans ta vie. na sua Et vida. Dieu veut E réaliser Deus, ele quer realizar ce projet esse projeto dans ta vie. em sua vida. La vie A vida est difficile. é difícil. Oui. Sim. Jésus nous a montré Jesus, ele mostrou le chemin. o caminho. Comment nous devons Como agir. devemos agir. Jésus qui est le Fils de Dieu. Jesus, que é o Filho de Deus. S'il ne fallait plus sacrifier, Se não tivesse mais que s'il ne sacrificar, fallait plus faire d'efforts, se não deveria fazer nenhum esforço, pourquoi Jésus n'a pas arrivé por que Jesus não chegou? et il a fait comme ça? Ele fez assim Et tout change. e tudo mudaria. Il pourrait le faire. Ele poderia Parce fazer, qu'il est Dieu. porque ele é Deus. Dieu le Père, Deus Pai, Dieu le Fils Deus et Filho Dieu le e Saint-Esprit. Deus Espírito Le Santo. trois en un. Os três em um. Pourquoi Jésus n'a pas arrivé? Il a dit que les choses changent. Por que que Jesus não chegou e disse
que as et coisas tout change. todas as coisas mudaram? Non. Não. Jésus nous a montré. Jesus, ele nos C'est pour mostrou. ça la Bible a dit É por isso que a Bíblia fala qu'il est la porte que ele é a porta pour entrer dans le royaume para de Dieu. entrar no reino dos Jésus céus. a dit, je suis le Jesus chemin, fala, eu sou o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Nul ne Ninguém peut y aller au Père pode ir ao Pai sans passer par moi. sem passar por mim. Amen. Amém? Donc Jésus est venu. Então, Il nous Jesus, a montré le chemin. ele nos Il mostrou, nous a montré ce que nous devons faire. ele nos mostrou o que tem que Le fazer. sacrifice. O sacrifício. Chacun de nous Cada um de a un nós sacrifice à tem faire. sacrifício a Chacun de fazer. nous Cada a de un nós désert tem à deserto traverser. para atravessar. Mais Jésus sera Mas là. Jesus, ele vai estar. Jésus il a marché jusqu'à la croix. Jesus, ele mandou até a Jésus a cruz. porté sa propre Ele croix. carregou sua própria cruz. Il a porté sa croix. Ele carregou Il a sua porté cruz. ma croix Ele Il carregou a a nossa porté votre cruz, croix. as vossas cruzes, pour nous donner la para vie nos dar et nous vida réconcilier e avec nos Dieu. reconciliar Et com Deus. aujourd'hui, E ce hoje, que Dieu veut, o que Deus qu'on quer soit auprès de é lui, que sejamos qu'on perto marche dele, avec que Jésus, andamos com ele, qu'on dit oui que dizamos à sim l'appel de Jésus ao seu chamado, et ne pas douter e não comme duvidar Thomas. como Tomé. Quand Jésus apparut aux Quando disciples, Jesus apareceu aos Thomas n'a discípulos, pas cru. Tomé não Même quand cria. Jésus parlait, E ainda que Jesus estava il n'a pas falando, cru. ele não criou. Jésus a dit Thomas, E Jesus falou, Tomé, vem et touchez, e toca, touche-moi. toca-me. Parce que Thomas avait besoin Porque de toucher pour Tomé, croire. ele tinha necessidade de tocar para Beaucoup crer. de nous Muitos ont de nós besoin de toucher, necessitamos de voir. tocar, de ver, mais nous n'avons pas besoin de voir. mas não nem necessitamos Ni de ver, toucher. ni tocar. Il faut croire Tem que crer. que Dieu, Que Deus, il a créé le ele ciel criou o et céu la e a terre terra. et que je suis E que eu sou un projet de Dieu. um projeto Vous de êtes un Deus. projet de Dieu. Você é um projeto de Deus. Tard ou tôt, nous allons partir de ce Tarde monde. ou cedo partiremos deste mundo. Mais où partirons-nous? Mas aonde nós vamos ir? Si nous avons Se Jésus, nós temos Jesus, nous partirons dans le ciel, nós vamos partir ao dans le céu, royaume de Dieu. ao reino de Deus. Si nous n'avons pas Jésus, Mas se nós não temos Jesus, nous allons aller à l'enfer. nós vamos ir ao Il inferno. n'y a que deux chemins. Só existem dois caminhos. Alors, on Então, doit chercher nós temos que avec procurar force com muita força le royaume de o Dieu. reino La de Bible Deus. nous dit A Bíblia que le royaume de diz Dieu que o reino de Deus se prend par la violence. é pego por violência. C'est pas faire violence avec les Não autres, é fazer violência avec les contra personnes, outras c'est pas pour pessoas. agresser des Não é gens. para você ir agredir alguém. Non, Não. mais avec moi-même, Mas comigo je dois mesmo. m'exiger des Eu choses. tenho que exigir de mim Je coisas. dois me dire, Eu tenho que dizer. je dois changer. Eu tenho que mudar. Je dois changer. Eu tenho que mudar. Je ne dois plus Eu não vivre tenho mais que comme viver je vivais par como avant. antes eu vivia. Je ne dois plus Eu répéter não posso mais le même repetir erreur os mesmos chaque erros année. todos os anos. Chaque année, Cada ano la personne a pessoa répète ela repete la même a chose. mesma Ce coisa. qui ne fonctionne pas dans sa Aquilo que vie. nunca funcionou na vida Même dele. dans la vie qu'on vit Até na aujourd'hui. vida que vivemos Hors la vie spirituelle, fora da vida espiritual, tu tentes quelque chose. você tenta algo Il n'a pas e fonctionné. não funcionou. L'année prochaine, Ano que vem, tu relances le même projet você lança no mesmo et il n'a projeto pas e fonctionné. não vai funcionar. L'année d'avant, suivante, os anos tu retentes le même você projet retenta a mesma qui coisa ne fonctionne e pas. não funciona. Il faut changer Você tem stratégie. que mudar a estratégia. Il faut se dire, Você tem que je dizer dois que changer. eu tenho que Ma mudar. vie doit aller A de minha l'avant. vida agora tem que ir para Et frente. aujourd'hui, E hoje, ce que je te o propose, que é o que eu te proponho? celui qui est au-dessus Aquele que está acima de tous les de projets, todos os projetos. celui qui est au-dessus Aquele que está acima de l'humanité, de toda a humanidade. celui qui donne la vie, Aquele que dá vida. c'est lui qui me fait Aquele que me respirer faz respirar tout le matin, todas as c'est lui qui manhãs. vous fait respirer. Aquele que vos dá a respiração. Qu'on croit ou non, Que você creia ou il não. nous donne la vie. É Ele que nos dá L'air qu'on o ar respire que nós respiramos. vient de lui. Vem dele. Dieu, Deus. Jésus-Christ de Jesus Nazareth, Cristo de c'est Nazaré. lui qui a donné sa É vie Ele pour que sauver deu la a vida tienne. para salvar a tua. La Bible a dit qu'il a A payé Bíblia un fala prix que ele
pagou um preço individuellement pour chacun de nous. individual por cada um. J'ai l'habitude de dire, Eu sempre costumo Jésus dizer n'a pas fait un que pack. Jesus não fez um Vous pacote. savez, des fois il y a des packs. Às vezes tem Dernière fois j'ai acheté mon téléphone, l'autre était cassé. A última vez eu comprei Et, um celular, o outro et quebrou. quand j'arrive au magasin, il y a le pack. E quando eu cheguei lá tinha pacote. Pack, le téléphone, la Tinha um batterie telefone, pour uma outra charger. bateria para carregar. C'est le pack. É o pacote, né? O pack. Donc tu as tout dedans. Então você tem tudo dentro. Jésus n'a pas fait un pack pour nous Jesus, tous. ele não fez um pacote para todos Il est nós. mort pour moi, Ele morreu por mim, individuellement. individualmente. Il est mort pour chacun de E vous, por individuellement. cada um de vocês, Pour nous individualmente. racheter à Para nouveau. nos comprar novamente. Pourquoi? Por quê? À cause de Por l'amour de causa Dieu. do amor de Dieu Deus. a tant aimé Deus le amou monde tanto qu'il a o donné mundo son que Fils deu seu Filho único. Si tu crois Se você crer dans ce nom de Jésus, no nome de tu Jesus, ne seras pas você não estará perdu, perdido, mais tu auras la vie mas éternelle. você terá a vida C'est eterna. cela la vérité. É isso a verdade. La vérité qui sauve, A verdade que salva c'est Jésus. é Jesus. La vérité qui A transforme, verdade que transforma c'est Jésus. é Jesus. La vérité qui A donne la verdade vie, que dá vida c'est Jésus. é Jesus. Si aujourd'hui, Se tu hoje es fatigué tu está de cansado lutter, de lutar chaque année, todos os anos tu tentes, e você mas tenta, tu ne réussis pas. mas você não Rien consegue, ne va pas dans ta vie. nada está bem na sua vida. Alors, Então, qu'est-ce que tu as à perdre? o que você tem a perder? Encore, Ainda déposer ta vie. entregue sua Dans la main de vida Jésus. na mão de Jesus. Déposer ta vie. Entregue sua Dans la main de vida Jésus. na mão de Quand tu Jesus. fais un projet, Quando você faz um présenter projeto, ce projet apresente esse dans la main projeto de Jésus. na mão de Tu dis, Jesus. Seigneur, Tu diz, ce Senhor, projet, esse projeto je le préparais, eu mais preparei, je le dépose mas eu vou entregar entre tes mains. entre tuas mãos. Ma vie, A minha vida, le projet de Dieu dans ta projeto de vie, Deus le para premier projet o primeiro que projeto Dieu que a Deus formé dans ta vie. formou na sua vida, Tu sais lequel? você sabe qual C'est foi? toi. É você C'est mesmo. toi-même. Foi você mesmo. C'est toi-même Foi que você le premier mesmo. projet Foi o que primeiro Dieu projeto veut que réaliser Deus quer realizar avant les autres projets. antes dos outros projetos. Ta vie A tua vida entre ses mains. entre suas Dieu mãos. veut ta vie entre ses Deus mains. quer a sua vida entre suas Dieu mãos. veut te donner la vie. Deus quer te dar a vida. Mais ce n'est pas la vie que nous avons dans ce Mas monde não é a vida que temos neste mundo qui va passer. que vai Tout ce passar. qu'on va recevoir dans ce monde Tudo que nós vamos va receber neste finir un mundo jour. vai acabar um dia. Mais où allons nos vies spirituelles à la fin de cette vie vai que nous nossa vivons? vida espiritual no final dessa Dans ta vida? âme, A nossa tu vas y alma, aller où? ela vai para C'est onde? cela qu'il s'agit. É isso que Il s'agit de moi. é Isso aqui de de nós volta, que está falando de Notre vie a nossa vida céleste. celestial. Notre vie céleste. A nossa vida Ce n'est celestial. pas notre vie terrestre. Não é nossa vida Notre celestial. vie terrestre, Nossa vida Dieu l'a celestial. déjà préparée. Deus já preparou. Mais notre vie céleste, Mas a nossa vida Dieu l'a celestial, déposée entre nos mains. à nous. Deus ela depositou. C'est nous qui em nossa devons vida. le préparer. É nós que temos que a preparar. Si nous le préparons bien Se ici, nós preparamos bem aqui, nous allons recevoir nós vamos receber ce que Dieu a o que précieusement pour Deus nous dans les tem cieux. preciosamente para nós no Ma céu. vie entre les mains A du minha Seigneur. vida entre as mãos Je do dois me Senhor. lever le Eu matin tenho que me levantar et je de dis, je manhã marche au nom de e Jésus. dizer, eu ando com Jesus. Je dois me lever le Eu matin tenho que me acordar et de dire, manhã Seigneur, e dizer, Senhor, accompagne-moi me au acompanhe travail. ao trabalho, Dirige-moi dirija a minha dans le vida bon chemin. nos bons caminhos, Délivre-moi de protege-me toutes choses. de todas as Ma coisas. vie, je dois le A minha vivre vida eu tenho que viver en Jésus-Christ, em Jesus Cristo, dans la parole de Dieu. na palavra de Deus. Je ne peux pas Eu vivre não posso viver la manière que je veux, da forma que comme eu quero. l'homme qui est livré à lui-même. O homem que é livre a si mesmo. L'homme qui est livré à O lui-même, homem que é livre a il va si mesmo. produire quoi? Ele vai produzir o quê? Le désir de la chair. Os desejos da Et carne. le désir de la E o chair desejo da carne va nous conduire à la vai mort. nos conduzir à morte. Mais l'homme Mas os qui a homens déposé sa que vie entregou a entre sua les vida mains de Jésus-Christ entre as mãos de Jesus va Cristo, produire quoi? ele vai produzir o Le quê? fruit de Os l'esprit.
os frutos do Et Espírito. le fruit de E l'Esprit, o c'est quoi? fruto do Espírito C'est l'amour, é o amor, c'est la paix, é a c'est paz, la joie, é a alegria, c'est la justice é a justiça de Dieu. de Deus. Alors si nous Então, vivons, se nós vivemos on produit produzindo la justice, a justiça, l'amour, amor la paix, e a paz, la joie, a alegria, alors então nous sommes nós somos destinés pour destinados rentrer dans le ciel. a entrar no reino Parce do que céu. cela est le fruit de Porque l'Esprit Saint de esse Dieu. é o fruto do Espírito Santo de Amen, mes Deus. frères et Amém? sœurs. Que personne Que ne ninguém doit pas se rejeter. não tem que rejeitar-se. Personne ne doit pas se rejeter. Ninguém tem que Les rejeitar-se. hommes Homens rejettent. Les rejeitam. hommes Os homens jugent. julgam. Mais Dieu Mas Deus, ne juge pas. Ele não julga. Il est temps de la main. Ele estende a Il a mão dit, viens. e diz: vem. C'est pour toi É por que ti Jésus allait à la que croix. Jesus foi na cruz. À cause de toi Por causa de que ti Jésus a donné que sa vie Jesus deu sua vida pour te sauver, para te pour te salvar, racheter. para te comprar. Les choses As peuvent coisas être difficiles, podem ser muito mais difíceis, celui qui marche avec mas Jésus aquele que anda com Jesus ne se rejette jamais. não se rejeita. N'abandonne pas la lutte. Ele não abandona a luta. Mes frères et sœurs, Irmãos, Dieu a Deus tant aimé amou tanto ce peuple, esse ce povo, monde, esse mundo, que Jésus, que il s'est Jesus sacrifié ele se pour sacrificou chacun de nous. para cada um de Et nós. sur toi, E por você, Jésus veut bâtir son e église. sobre você, Deus quer fundar Soyez le uma Pierre. igreja. Seja um Pedro. Que Dieu a révélé à Deus Pierre revelou a Pedro que Jésus est le que Messie. Jesus é o Messias. Soyez ce Pierre aujourd'hui, Seja essa pedra, esse sur lequel Pedro hoje, Jésus va bâtir no son qual église. o Senhor vai batizar À a sua travers chacun igreja. de nous, Através de cada um de nós. Jésus va bâtir son église. Jesus vai fundar a Et il a sua dit igreja. quelque chose de E ele très important. falou algo muito importante. Dans le verset 19, No verso je 19, te donnerai eu te darei les clés a du chave, royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. a chave Nous do parlons du céu, royaume de Dieu. a chave do céu. Et Jésus a déclaré Jesus à Pierre qui lui donne a Pedro tout dizendo: ce que tu interdiras sur la tudo terre que você vai desligar na terra sera interdit aux yeux vai de Dieu. ser desligado dos olhos de Deus. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? Au nom de No Jésus, nome de Jesus, cette chose essa coisa maléfique, maligna, diabolique, diabólica, j'interdis dans ma vie. eu interdito na Au minha nom de vida. Jésus. No nome de Et Jesus. cela E isso sera accordé. vai ser Dans le acordado ciel. lá nos céus. On doit Temos que prophétiser profetizar de bonnes choses. boas Dans notre coisas vie. em nossas vidas. Je ne dois pas dire que je ne suis pas capable. Dizer eu não sou capaz. Si tu dis je ne suis pas Se capable, você dizer eu não sou capaz, c'est accordé dans le ciel. lá no céu Tu n'es pas capable. Você não é C'est capaz. toi qui as prophétisé. É você mesmo que Si profetiza. tu dis je suis Se capable, você dizer eu sou je capaz vais e réussir. eu vou C'est conseguir, accordé dans le isso ciel. será acordado lá no Je céu. suis capable. Eu sou Et capaz il va réussir. e eu vou conseguir. Cela s'appelle la foi. Isso se chama ter Des fé. choses As coisas qu'on veut que a gente et quer qu'on sait qu'ils vont réaliser. e sabe-se que Mais on vão ne se le realizar, voit pas encore. mas que a gente não vê C'est la ainda. ferme assurance Isso é a firme des choses qu'on certeza espère das coisas que qui esperamos, vont arriver. que vão Même chegar, si on ne le voit pas ainda encore. que não nos vimos Mais on agora. croit. Mas tem que Parce que crer, Jésus a dit quoi? porque Jesus falou, Mon juste vivra par la justo foi. vai viver pela fé. Je crois Eu creio et je prophétise. e eu Et profetizo. cela va arriver. E isso vai acontecer. Jésus a dit ça à Pierre. Jesus falou isso a Tout ce Pedro. que tu interdiras sur la Tudo que terre tu vai desligar na terra sera interdit aux yeux de Dieu. vai ser também desligado, interditado C'est no céu. fort. É forte. Prophétiser. Profetiza. Interdit Interdita de mauvaises choses. De rentrer dans votre vie. de entrar na tua Et il a vida. dit aussi, E ele fala também, et tout ce que tu autoriseras sur la terre e tudo que você vai ligar na terra sera autorisé aux yeux de Dieu. também vai ser autorizado aos olhos de Deus. Alléluia. Je vais réussir. Eu vou conseguir.
Le Seigneur, O dans Senhor, le trône, lá no il céu, accorde, tu vas Ele recevoir. vai te acordar. Você vai Ma conseguir. famille A minha família va être unie. vai se unir. C'est accordé dans les Vai ser cieux. Ta ligado famille no céu. sera unie. A sua família será Mon unida. travail O meu va trabalho avancer. vai avançar. Mes projets Meu vont se projeto réaliser. vão se C'est realizar. accordé dans les E vai ser cieux. ligado Tes no projets céu. vont O réaliser. projeto vai Ta ser famille a tua va família être unie. vai ser unida. C'est la foi. Isso tem que ser, isso é C'est a la fé. folie. É a Pour loucura. celui qui ne croit Para pas en aquele que Dieu. não crê em Deus. Mais celui qui Mas croit aquele que crê doit mettre en tem que pratique colocar em prática cette folie. essa loucura. Et qui marche. E que Qui funciona. marche. E que Et ça funciona. marche à E tous les coups. funciona todas as vezes. Vous connaissez tous, peut-être pas tous, mon histoire. Talvez nem todos conheçam a minha Je história. viens d'une famille maraboutage. Vous savez c'est quoi le Uma maraboutage? família C'est qui fait la sorcellerie. tradicionalmente de Toutes ces macumbeiros. choses mystiques. Tudo que é místico. Mon père, O meu pai c'est un grand era grande marabout. macumbeiro. Et j'étais derrière E lui. eu estava atrás dele. Quand les gens cherchaient mon père, Quando as pessoas E que me procuravam meu trouvent pai pas, e que não achavam e meu que pai me voient, e que me viu a tout mim, va bien. eles diziam, tudo tá Le tudo papa bem. ne parle pas, mais O j'ai pai tout não ce que dá, j'ai besoin. mas eu tenho tudo que vocês J'ai remplacé precisam. mon père déjà. Eu substitui a Parce que meu j'étais pai. perdu. Porque eu estava Je suis perdido. né là-dedans. Eu nasci Et dentro pour moi, c'est disso. ça la vraie E vie. para mim era isso a verdadeira Jusqu'au vida. jour Até o que dia le que Seigneur o Senhor m'a rencontré. me encontrou. Et je dis quoi? Eu disse o Mais quê? voici, Seigneur. Aqui estou, Senhor. Fais de moi ce que Faz tu de veux. mim o que tu queres. Et il m'a retiré dans E ce ele monde. me tirou desse Parce que je meio. crois. Porque eu Parce que creio. j'ai accepté Eu l'appel de Dieu. aceitei o chamado de Deus. Et Dieu m'a retiré de Deus là. me tirou Il m'a dessa donné vida. une vie. Ele me deu uma vida. Chaque année, Todos je dis os bien anos. chaque année, Eu digo nous todos os devons anos. aller à la forêt Nós tínhamos que ir et offrir e oferecer des choses coisas aux esprits maléfiques. para os espíritos imundos. Chaque année, Todos nous os devons anos réunir des choses, a gente tinha que reunir des coisas, aliments, alimentos, des animaux, et on devait aller E a en gente forêt, ia aqui no centro au pied des grandes arbres qui a des troncs, onde et tinha nous devons grandes offrir e a gente tinha que avec un maître de oferecer cérémonie com o mestre de qui va cerimônia, invoquer les que esprits ia maléfiques. invocando os Et je peux vous espíritos dire que le monde spirituel, E eu digo a il vocês, existe. o mundo les espiritual esprits existe. diaboliques, Os sataniques, espíritos il satânicos, existe. diabólicos, eles existem sim. que je ne fais pas de mal à Que eu personne. não faça mal a ninguém. Je suis un homme, Eu sou homem, quelqu'un de bien, alguém muito bem. mais ça ne suffit pas. Mas isso não é o Je suficiente. dois avoir Jésus Eu tenho que ter Jesus dans ma vie. na minha vida. Jésus doit commander ma vie. Jesus, ele tem que me Et depuis comandar. ce jour-là, E desde esse dia que je dis oui, que eu disse je te sim, veux dans ma vie. eu quero sim, Je tu suis na minha libéré vida. de tout Eu ça. fui liberto. Ceux qui ont resté, E aqueles que qui ficaram, continuent à subir, eles continuam a s'ils ne offrent pas chaque année, Porque se ele não oferece, quelque oferece, chose de dramatique va arriver. coisas trágicas acontecem lá. Quelque chose va arriver. Alguma Et coisa ça vai va arriver s'ils ne le font E pas. acontece mesmo se eles não C'est le fizerem. monde É o mundo spirituel espiritual que je vivais que eu vivia avant de connaître. antes de conhecer Je suis Deus. bien placé pour parler. Eu estou bem colocado para falar com Aujourd'hui, vocês. Hoje, ça fait des années, faz anos, plus que 20 ans, mais de 20 anos, que je n'ai jamais que nunca eu aucun problème tive nenhum avec problema ces choses. com essas coisas. Et pourtant, E portanto, ceux qui restaient, aqueles que ficaram, s'ils ne payent pas, ils se eles reçoivent. não pagam, eles recebem. S'ils ne payent pas, ils reçoivent. Se eles não pagarem, Alors eles je suis recebem. libre. Hoje eu estou Je livre. ne donne plus rien au Eu não diable. dou mais nada Parce pro que diabo. Jésus commande Porque ma vie. Jesus é que comanda a minha vida. Gloire à Aleluia. Dieu. Glória a Deus. Nous devons Nós devemos sortir sair et donner notre vie à e dar Jésus. nossas vidas a Jesus. La vie difficile de ce A monde vida difícil nous desse empêche de vivre nos impede de parce que c'est viver. nous-mêmes qui commandons notre Porque é vie nós mesmos que quer comandar a nossa avec vida la force du com bras. a força de Mais quand nossos nous braços. déposons notre Mas vie quando nós entregamos a nossa entre les mains vida du Seigneur, entre a mão do Senhor, c'est Jésus qui é commande. Jesus que comanda. Dieu nous a parlé ce matin Jesus. dans le culte des 14 heures. No culto das 14 horas, Deus Il a nos dit comme falou. ça. Ele
falou desse jeito. Le monde est difficile. O mundo é difícil. Oui. Sim. Tout est compliqué. Tudo está complicado. Oui. Sim. Mais vous ne pouvez Mas pas vocês não continuer podem à continuar laisser Satan a deixar Satanás régner dans votre vie. reinar em vossas vidas. Beaucoup de gens en train de mourir, Muitas pessoas estão en train de perecendo partir sans Jésus. e indo embora sem Ils Jesus. vont directement en enfer. E claro que vão para o inferno. Nous devons Mas nós devemos parler falar de l'amour de Jésus. do amor Nous de devons Cristo. agir. Nós devemos agir. On doit changer. Nós temos que mudar. Moi, je dis aux gens comme ça, Eu digo às pessoas tu n'as rien assim: à perdre. você não tem nada a perder. Teste. Experimente. Si c'est pas bon, Se não é bom, laisse tomber. deixa pra lá. Rien ne t'oblige Nada te à obriga rester. a ficar. Mais je ne peux pas Mas eu não posso marcher andar comme ça assim avec un pied. só com o pé. Je ne peux pas marcher avec un Eu pied. não posso andar Combien de com o temps pé. je vais rester comme ça? Ficar só com o pé Un andando. pied dehors, Um pé un dentro, pied dedans. um pé fora. Je suis, Eu estou, je ne suis pas. eu não estou. Je suis, Eu sou, je ne suis pas. eu não sigo, eu sigo. Je crois, Eu je creio, ne crois pas. eu não creio. J'avance, Eu avanço, je recule. eu volto. Combien de temps Há quanto tempo nous allons continuer à nós vivre? vamos continuar a viver dessa forma? Soit je suis avec Jésus, Ou eu estou com Jesus, ou je ne suis pas. ou então eu não estou com Jesus. Soit je suis membre du corps de Christ, Ou eu sou membro do corpo ou de je ne Cristo, suis pas. ou eu não sou membro. Parce que le fait Porque o fato d'être avec un pied de eu estar com o pé dedans et de l'autre e outro dehors, fora ça ne va pas me sauver. não vai me salvar. Ça ne va pas m'aider. Não vai me Ça ne va ajudar. pas changer ma Não situation. vai mudar minha Je veux situação. continuer Eu vou continuar à être le maître de ma a vie. ser o mestre da minha vida. Mais si je veux que Jésus Mas prenne se le eu contrôle quero que Jesus tome o controle complètement de ma vie, completamente de minha vida, alors abandonne ta vie en então tes abandona a tua vida na mão de Consulte Deus. Jésus avant de faire. Consulta Jesus antes de fazer. Dis Seigneur, Diga, Senhor, ma vie, a minha je vais vida, te servir. eu vou te servir. C'est toi d'abord. É tudo Toi dans primeiro. ma vie. Primeiro tudo. Parle avec Jésus. Fale com Consulte Jésus. Consulte Avant d'agir, antes de agir. avant de faire les choses. Antes de fazer alguma coisa. Et décide E tome a decisão de marcher de andar selon la vérité, segundo a qui est la verdade, parole de que Dieu. é a palavra de Deus. L'autre jour, Outro dia, dans l'étude no estudo Biblique. bíblico, que la sœur Kéla a participé, que a irmã Keila qu'est-ce que participou, l'apôtre Paul o que é que o apóstolo nous Paulo parlait? falava? Il dit comme ça, Ele dizia o quê? dans le livre d'Éphésiens, No livro de le Efésios, chapitre 6, versets 11 à 20. do 11 a 20. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Revestivo de todas as armaduras afin de de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Deus, para que fique firme contra as astúcias do diabo. Alors, E então, Dieu est très clair. Deus é bem Nous claro. devons nous Nós revêtir devemos nos de revestir toutes les armes de de todas Dieu. as armaduras de Deus. C'est quoi? É o que? Il parle de quoi? Ele fala do que? La vérité de Dieu, A verdade de Deus. la justice de A Dieu, justiça de Deus. être zélé Ter et Deus disponible, e ser disponível. pas seulement un jour, Não somente pas dia, seulement un moment, não somente mais momento, tout le temps, mas todo o tempo. et avoir la foi. E ter a fé. Parce que sans la foi, Porque sem a la fé, Bible a dit que personne ne va pas voir le royaume de Dieu. ninguém vai ver o reino de Deus. Et la parole de Dieu E a palavra dans de notre Deus em lèvre, nossos lábios. la prière, A oração, prier. ore. Et il a dit comme ça, E ele fala assim, toutes ces choses, todas essas coisas ce sont são les armures as armuras de de Dieu Deus que nous devons avoir. que nós temos que ter. Amen. Amém? Si nous n'avons pas ces choses, Se nós não temos on essas sera coisas, des personnes, des chrétiens nós vamos faibles. ter cristãos Et fracos. le vent va souffler, E o vento vai je soprar vais tomber. e eu vou cair. C'est comme É como l'homme qui a bâti sa maison o homem que directement sur les que sables. fundou a sua casa sobre Et a la areia. tempête vient, E a se jeter sur la tempestade maison veio e se jogou sobre aquela et se casa. détruire. E aquela casa Mais l'homme qui a caiu. bâti sa maison dans le roc, Mas o homem que funda a sua casa na le vent a rocha, soufflé. o vento vai soprar. La mer a s'est jetée sur cette maison. E o mar se lançou sobre essa Il a casa. resté debout. E ela se manteve. C'est quoi le roc? O que é a rocha? C'est É Jésus-Christ. Jesus C'est Cristo. lui le roc. É ele a C'est rocha. sur lui on doit fonder É notre vie. nele que nós temos que fundar a nossa Amen, mes vida. frères. Amém?
Quoi qu'il arrive dans votre O vie, que acontecer em vossas ne vidas, désistez pas. não desista. Vous êtes un projet de Você Dieu. é Et Jésus a projeto de donné Deus. sa vie E pour Jesus deu a changer la vida vôtre. sua para mudar a tua. Amen. Amém? On doit continuer à Temos rester que debout. continuar a ficar On de doit pé. marcher avec Jésus. On doit prioriser les choses de Dieu dans Temos notre que vie. priorizar as coisas de Deus em nossa Je vida. suis ici. Eu estou Je n'ai aqui. pas décidé de vivre dans Eu cette não région, decidi de viver mais j'ai nessa região. accepté. Mas eu aceitei. J'ai répondu à l'appel de Dieu. Eu respondi ao chamado. J'ai tout abandonné à Marseille. Eu tudo abandonei em Vous Marseille. savez comment je suis arrivé E ici? vocês sabem como eu cheguei aqui. Sans maison, sans Sem appartement. casa, sem Je apartamento. suis arrivé, la seule Eu chose que cheguei a j'avais, a única coisa que eu tinha ma famille, era a minha dans ma família voiture, dentro do meu carro. quelques valises, chaque valise pour chaque personne. De uma valisa para Et on cada se trouve filho. à Nantes, E a gente se encontrou em Nantes, à la rue, na rua. avant la nuit tombe. Antes de cair a noite, Dieu nous a donné un Deus appartement nos deu um qu'on apartamento. a loué Nós le alugamos même jour, no mesmo au moins dia, de 2 heures, em menos de 2 horas. on est dans un A appartement gente estava num apartamento meublé mobiliado avec tout dedans. com tudo dentro. Parce que je fais Porque eu confiance. fiz confiança em Deus. On doit faire confiance à A Dieu. gente tem que fazer em C'est confiança. Dieu qui va É transformer Deus notre que vie. transforma. C'est nossa lui vida. qui va nous donner la É vie Ele que não vai dar qu'on a veut vida vivre. que a gente La quer. vie qu'on a rêvée. A vida que C'est Dieu qui va nous la donner. É Deus que Le travail que je rêve O depuis trabalho que longtemps, eu sonho há c'est muito Dieu tempo. qui va me la É donner. Deus que vai me dar. Si je priorisais Dieu Se eu priorizar Deus dans ma vie, na minha vida. chaque personne Cada pessoa est un projet de é Dieu. um projeto de On doit Deus. accepter E cela temos que pour aceitar. que Dieu puisse Para que Deus possa accomplir cumprir son œuvre a sua obra dans notre vie. em nossas vidas. Dans le nom de Jésus. No nome de Que Jesus. Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Levez-vous, mes frères. Ponham-se de pé. Je vais prier pour Eu vous, vou orar por vocês. pour que Dieu vienne vous donner la force, Para que Deus possa lhe dar força. qu'il vous capacite. Que Ele vos dê a capacidade. Amen. Amém? Fermez vos yeux. Feche seus Nous avons olhos. des sœurs, des frères qui sont malades. Atualmente temos Ils ne sont pas irmãos venus à l'église e aujourd'hui. irmãos que estão doentes, Parce que qu'ils não sont puderam malades. vir hoje porque estão Nous allons doentes. prier pour ces E nós frères. vamos orar por esses Pendant que nous irmãos. prions, présentez ces frères, ces E sœurs. durante a nossa hora, o momento de orar, apresente Ceux qui Aqueles- assistent le culte aussi sur Internet, aqueles que estão assistindo por nous allons internet. prier pour vous aussi. Nós vamos orar por você também. Et Dieu va vous donner la vie. E Deus vai vos dar a vitória. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ, no bien nome aimé. do teu Filho Jesus Cristo muito amado. Seigneur Père, Senhor Pai, nous avons écouté ta parole. nós escutamos a tua Tu nous as palavra. parlé. Tu nos falou. Nous sommes un projet Nós somos projeto que tu as formé que toi-même. tu formaste tu mesmo. Et ce projet E esse doit projeto, se réaliser ele tem que se dans realizar notre vie. em nossas vidas. Seigneur Père, Senhor Pai, je te présente en eu ce quero te apresentar neste toute momento personne todas as pessoas entre tes mains. entre tuas Tous mãos. ceux qui sont dans cette salle, Todos que estão nessa sala. je ne connais pas leurs Eu problèmes. não conheço esses Je ne sais pas, Seigneur, la Eu não difficulté conheço a qu'ils sont dificuldade en train de vivre que dans eles leur estão vie. vivendo nas vidas Mais je deles. sais une chose, Mas uma coisa eu que sei, mon Dieu, que, meu il Deus, a le pouvoir tu tens o poder de transformer, de transformar, de donner la vie, de dar vida, de de ressusciter ressuscitar tout ce qui n'a plus de vie. tudo que não tem mais À vida. partir de ce A moment, partir deste momento, prendre le contrôle toma o de controle la vie de chaque da vida personne. de cada À pessoa. partir de ce A moment, partir deste momento, s'il y a se quelqu'un há alguém ici, Seigneur, aqui, Senhor, désespéré, qui desesperado, ne croit plus à que rien, não quer mais qui em ne croit nada, plus à la vie, que não deve qui mais est nada à fatigué vida, peut-être que même está de talvez vivre, cansado até de viver, peut-être désirer la mort. talvez deseja até À morrer. partir de ce A moment, partir deste que momento, ton esprit que o teu puisse Espírito toucher possa tocar cette personne, essa pessoa. tu lui redonnes la E, vie, Senhor, tu dê a tu vida. lui redonnes la E, force, Senhor, tu dê a tu le força. remettes E, debout. Senhor, Ele Au renasce. nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus, fortifie Seigneur, fortifica celui qui n'a plus de aquele force. que não tem mais força. Relève Seigneur, celui qui est par terre Esse que está no chão. et relève-le E Seigneur. levanta ele Chaque matin, todas as pour qu'il manhãs puisse Seigneur, para que ele possa avancer avançar en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Seigneur Dieu, Senhor s'il y Deus, a une maladie se existe uma dans la vie de doença cette na personne, vida desta à pessoa, partir de a partir de maintenant, agora,
Retire au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Retire au nom de Jésus. Tira, meu Pai. Em nome Maladie. de doença. C'est à toi que je É parle. de que eu estou falando. Satan, Satanás, c'est toi é tu qui es derrière. que está atrás dessas coisas. Et je ne te demande pas de Eu não estou te faveur, pedindo nenhum favor. mais je te donne un Eu estou ordre. te dizendo uma Dans ordem. le nom puissant de Jésus, Nome poderoso de Jesus. sors de cette vie. Sai desta Au vida. nom de Jésus, Em nome de Jesus. sors de cette vie. Sai desta Au vida. nom de Em Jésus, nome de Jesus. abandonne cette vie. Abandone essa vida. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. maladie, Doença. sors de cette corps. Sai deste Au corpo. nom de Jésus, Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus. envoie ton feu E a Deus. et consomme Me consome. cette maladie. Essa doença. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. relève cette personne. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. reçois la guérison. Recebe a cura. Toi qui es malade, Tu que está doente. reçois la guérison. Recebe a Au cura. nom de Jésus, No nome de toi qui es Jesus. là-bas, Você que à la está maison, em casa. malade, à l'hôpital, malade, reçois la guérison. Recebe a Au cura. nom de Em Jésus, nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus. envoie ton feu Envia teu et fogo. consomme E consome cette maladie. essa doença. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. redonnez la vie Dai a vida. à celui qui n'a plus de vie. Aquele que não tem mais. Seigneur Dieu, Senhor Deus. redonnez la paix Dai a à paz. celui qui n'a plus de paix. Aquele que não tem Celui qui paz. veut se ressusciter, Aquele qui que veut se suicider, que tem Seigneur. vontade de Redonne se la matar. vie. Dai a vida. Retire cet esprit de suicide De suicídio. dans sa vie. Da vida Au nom dele. de Jésus. No nome de À Jesus. partir A d'aujourd'hui, partir de hoje. cet esprit Esse de espírito suicide de suicídio. quitte ce corps. Sai deste Au corpo. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Quitte ce corps. Sai deste Au corpo. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Esprit diabolique, Espírito satanique, satânico. qui essaye de finir avec la Que vie quer de cette acabar com a personne. vida dessa pessoa. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. sors de son corps. Sai deste Sors corpo. de son corps. Sai deste Au nom corpo. de Jésus. Em nome de Toi Jesus. qui es là, Tu que está qui aí. brise sa famille, Que está qui quebrantando fait que sa famille que faz que est essa toujours dans família les problèmes, dans les confusions. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sors de cette vie, Sai desta sors de vida. cette Sai famille. desta família. Toi qui Você fais des cauchemars que faz pendant la pesadelo nuit, durante a au nom de noite. Jésus, No nome de Jesus. soyez libres, Seja liberto. soyez libres. Seja Au nom de liberto. Jésus, No nome à de partir Jesus. d'aujourd'hui, A partir de tu hoje. vas dormir. Você vai Pendant la nuit. dormir durante a Au nom de noite. Jésus. Em nome de Jesus. Toi qui n'arrivais pas Você que não à aller consegue de ir l'avant, à adiante. construire une E a vie, construir une uma vida. famille, Uma à se família. marier. A se casar. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. reçois Recebe ta a bénédiction. tua bênção. Reçois une famille Recebe bénie. uma família Au nom abençoada. de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Soyez bénis. Sejam abençoados. Soyez bénis. Sejam abençoados. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. Y a-t-il quelqu'un ici Há alguém qui n'a jamais accepté que Jésus? nunca aceitou Jesus, Qui n'a jamais confessé Jésus? que nunca confessou a Qui Jesus dit j'accepte e que diz eu aceito le Seigneur Jésus? o Senhor Jesus. Y a-t-il quelqu'un ici? Há alguém aqui? Et si cette personne E se essa pessoa qui veut ela quiser accepter le Seigneur, aceitar a Jesus, viens ici. vem aqui na Je frente. veux prier pour vous. Eu vou orar por você. N'hésitez pas. Não é tema. Ne consultez pas ton voisin, Não vai consultar seu ni la vizinho, chair, nem a sua ni le casa, sang. nem o sangue. Ne laissez pas Não deixe ce que tu peux faire aujourd'hui aquilo que você pode fazer hoje pour faire demain. para fazer La amanhã. Bible a dit comme A Bíblia fala o quê? que le lendemain Que o dia de ne nous amanhã, appartient pas. ela não nos pertence. Y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Jésus? Tem alguém que quer Jesus? Y a-t-il quelqu'un Existe qui alguém veut se que réconcilier avec queira se reconciliar com Demander pardon à Jésus? pedir perdão a Jesus. Viens ici devant. Vem aqui na Je frente. veux prier pour vous. Eu vou orar por você. Jésus a dit comme ça. Jesus ele falou dessa forma. Si tu me nies devant les hommes, Se você me nega diante dos homens, je vais te nier aussi devant mon Père. eu vou te negar diante de meu Pai também. Alors, Então, ne rejette pas. não rejeite Jesus. Accepte Jésus Aceite Jesus dans
dans ta vie na tua vida pour changer para mudar ta situation. a tua situação de vida. Moi, je dis comme ça. Eu digo assim, Essaye. experimenta. Si ça marche pas, Se der certo, tu n'as pas signé un contrat avec se não der certo, você não assinou o contrato Tu n'as com pas ninguém. signé aucun contrat. Você não assinou um contrato com Si ninguém. tu acceptes Se Jésus você aceita Jesus, et tu marches dans sa e parole, se você mandar segundo a Veritablement. a palavra verdadeiramente, et tu as rien vu de différent dans ta e vie, você não viu nenhuma Rien n'a pas mudança, changé. nada mudou na sua alors vida, laisse então deixa tomber. cair. Retourne